Aí, galera que curte engenharia clínica, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal no YouTube. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância das nossas profissões na área da saúde. E hoje, nesse bate-papo, nós estamos fazendo um bate-papo diferente, estamos com dois colegas aqui. E o primeiro, que está ao centro, é o professor doutor Rodrigo Pereira Barreto da Costa Félix. Ele que é engenheiro mecânico, é mestre em psicoacústica, e ele é um Doctor of Science. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, vou pedir para ele explicar, na área de metrologia de ultrassom. Hoje vocês estão aqui com dois colegas que gostam muito de metrologia também, né? Ele é pesquisador em metrologia no Inmetro do Rio de Janeiro e também é docente em cursos de pós-graduação. Eu anotei 3 aqui, né? O de pós-graduação em metrologia e qualidade, o pós-graduação em metrologia e em biotecnologia. Esse que é bem interessante, também gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Ele é sócio da SBEB, aliás, os dois são sócios da SBEB, nós 3 aqui somos sócios da SBEB, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, uma sociedade de cunho científico, e ele é sócio titular da SBEB, né? E também, o que eu anotei aqui me chamou a atenção, ele participou de normas, a gente deve participar da construção de normas nacionais e internacionais, e aqui, pelo que eu vi, tem por baixo umas 75 normas que o professor Rodrigo participou, né? E o que ele curte é, primeiro, engenharia mecânica, engenharia biomédica, metrologia e ultrassom, né? E o Alan, que é o nosso outro colega, que é um apoiador do canal aqui, ele ajuda a gente aqui a manter o canal no ar. Ele é engenheiro biomédico, formado aqui na Federal do Pará, é mestre em engenharia elétrica, né, com ênfase em engenharia biomédica, curte bastante instrumentação biomédica, processamento de sinais, teoria de controle aplicada à engenharia biomédica, né? E também ele é sócio da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, da Engenharia Biomédica, Sociedade Brasileira de Metrologia e do I3E, né, o IEEE, né, que é o Instituto Engenharia Elétrica e Eletrônica, não é isso? O I3E. Bom, e como sempre, né, a gente procura no bate-papo mostrar para vocês um pouco sobre a carreira, sobre como entrar no mercado, e normalmente eu faço uma pergunta para o pessoal que está começando a estudar. Às vezes quem está assistindo está no técnico, está terminando o técnico, está fazendo o técnico. Eu queria saber de vocês se vocês fizeram técnico primeiro, né, se fizeram escola técnica, se já na escola técnica vislumbravam alguma coisa na área da saúde, né? E depois dessa a gente vai perguntar um pouco sobre a faculdade, como é que foi para entrar e qual escola estudou. Então, professor Rodrigo, como é que foi? Fez o técnico? Como é que foi o colégio nessa época? Muito bem. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professor Lúcio, Alan, que fez o contato inicial. É realmente muito satisfatório poder fazer esse bate-papo, principalmente num momento de descontração como esse, né? Véspera de carnaval, apesar de que eu não vou pular o carnaval, vou inclusive me refugiar do carnaval, porque está muito quente aqui no Rio de Janeiro. A gente evita se desgastar desnecessariamente. Isso com a minha idade, claro, com a idade do Alan, eu só queria saber de pular mesmo. Mas o convite foi muito bem recebido por mim, e infelizmente ele conseguiu marcar isso ainda antes da chave ser entregue por Raymond. Você perguntou sobre escola técnica, né? Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu estudei no colégio tradicional do Rio de Janeiro, público, no Colégio Pedro II, e no Colégio Pedro II a gente estudou o primeiro chamava na época de ginásio, né? Que vai até o atual 9º ano, antigo 8ª série, e na época 2 grandes amigos meus foram para a escola técnica. E eu fiquei na muita dúvida se eu iria para a escola técnica ou se eu não iria para a escola técnica, porque a atividade profissionalizante, desde a maternidade, é fundamental. E por questões pessoais, conversas com a minha mãe já tinha uma carreira acadêmica, ela sugeriu que eu não fizesse, apenas com uma única ressalva: você vai ganhar muito se fizer uma escola técnica agora, mas vai ganhar muito mais tempo se você fizer um segundo grau normal, regular, né? Normal, outra coisa, para depois você se especializar tecnicamente. Isso ficou marcado na minha mente durante muito tempo. E depois eu encontrei, quando eu vi a faculdade, eu sei que a faculdade você vai perguntar daqui a pouco, quando eu entrei na faculdade, e eu conheci, né, convivi com colegas que tinham feito escola técnica. A capacidade deles resolver problemas práticos
me emocionava. Era muito maior do que a que eu tinha quando eu entrei na faculdade. Porque eu fiz os 3 anos de escola regular, de segundo grau, né, chamado ginásio na época, e esses colegas com que eu convivi depois foram para outros ramos profissionais, a gente se encontrou em faculdade, somos amigos até hoje, por acaso, mas profissionalmente, na faculdade eu encontrei com colegas, conheci colegas, né, amigos hoje em dia, que tinham feito escola técnica, e era outro patamar. Quem tiver a oportunidade de fazer uma escola técnica, pensando que não termina o ensino na escola técnica, que depois pode alçar uma faculdade, eventualmente para a graduação, vai juntar a maior competência possível. Ou seja, uma boa capacidade técnica de formação qualificada, que é uma escola técnica que dá, o ensino regular não dá, mesmo que tenha alguns colégios que tentam fazer um misto, né, de algum curso profissionalizante, algumas disciplinas profissionalizantes, mas a escola técnica tem outra capacidade. Agora, o que eu pretendi fazer, então, como formação? Depois que eu percebi essa minha deficiência, porque era uma deficiência, eu via meus colegas sendo capazes de operar um torno, entender como é que se operava ali eu sou engenheiro mecânico, né, como o professor Luiz falou, quando eu percebi que aquilo já tinha sido aprendido no ensino médio, né, no ensino profissionalizante, eu falei, eu tenho que aprender muito mais rápido, eu tenho que aprender muito mais para poder chegar num nível razoável. E eu acho que eu cheguei no nível razoável, né? Não tenho a competência de operar um torno, mas eu sei fazer um desenho técnico, sei ler um desenho técnico com uma razoável capacidade. Então, em relação ao meu início de carreira profissional, é isso que eu tenho que falar no momento. E aí, Alan? E você? Bom, no meu caso, eu não fiz escola técnica também, para ser sincero, quando eu estava ali no meu ensino médio, eu nem sabia muito bem antes o que era escola técnica, né? Então, os meus pais, particularmente, eles também não fizeram. Eles já eram ensino superior direto, né? Depois do ensino médio. E aí a minha tendência acabou sendo essa, né? Mas, pelo menos no meu caso, o meu pai, particularmente, ele é mecânico, né? Então, é até engraçado isso, porque o professor Rodrigo é engenheiro mecânico, o professor Lúcio é engenheiro mecânico de formação também. E aí a minha história acabou começando um pouco numa relação aí com a mecânica, de certa forma, né? Mas eu tive essa mesma sensação que o professor Rodrigo. Tipo, quando eu comecei a ter contato na faculdade de engenharia biomédica com colegas que eles eram, por exemplo, técnico em eletrônica, e a gente tinha, no início do curso já de disciplina de eletrônica, assim, eu não sabia fazer nada, né? Os caras já sabiam fazer tudo, assim, então, soldar alguma coisa, utilizar instrumentos para fazer medições, tudo isso aí. Então, cara, eu preciso dar um jeito de correr atrás disso aí também. A minha alternativa é que desde cedo na universidade eu acabei me envolvendo no laboratório, procurei ter essa experiência, né? Que a academia acaba proporcionando muito, assim, para quem está na graduação, tipo, se envolver com projeto de pesquisa, de extensão. E aí eu senti que eu conseguia, claro, correr, por exemplo, eu aprendi a soldar, né? Os meus amigos que são técnicos, obviamente, fazem isso muito melhor que eu, né? E tem outras coisas que eu senti que eu consegui dar uma compensada, digamos assim, mas inicialmente foi essa minha trajetória. Quando eu decidi fazer graduação, né, eu já decidi assim, cara, o que eu gosto, quais são as minhas opções, tipo, eu vi que eu queria fazer uma engenharia, cheguei a procurar os currículos, né, as grades do curso, né, que é uma coisa que eu sinto que nem sempre o pessoal faz, né, então procurei me informar, conversar com o pessoal que já fazia o curso, me interessei, e daí para frente fui caminhando até estar aqui conversando com vocês, né, então isso que eu tenho para falar com relação a isso. Mas a impressão que eu tenho também coincide com vocês, porque eu também não fiz o ensino técnico, e na escola você está estudando lá o motor elétrico, o colega já tinha montado, desmontado, feito girar para um lado, para o outro, e você apanhando ali. Então, acho que é interessante, quer dizer, não impede, né? Não é um impedimento você não fazer o técnico, mas ele o pessoal tem uma certa vantagem aí quando entra na engenharia e na faculdade, né? E nesse sentido, professor, como é que foi a sua escolha aí, como é que foi a sua entrada na faculdade, a sua opção, como é que você decidiu escolher engenharia mecânica, se já pensava em atuar nessa área quando entrou na faculdade ou aprendeu essa área durante o curso de graduação? Pergunta muito interessante, né? É bom a gente ter a oportunidade de falar sobre a nossa vida pregressa, porque a nossa vida, pregressa não, nossa vida, mas o começo dela, que a gente começa a se lembrar do que aconteceu de fato. Desde os meus
7 anos de idade, desde que eu estava na 7ª série, portanto, em torno de 9 anos, né, mais ou menos, que eu queria fazer engenharia. Eu queria fazer engenharia. Mas por que eu queria fazer engenharia? Eu não tenho nenhum engenheiro na família. Os meus avós são médicos, os meus pais são filósofos, não tem ninguém de formação da área de exatas na minha família direta, né? Nem ascendência nem colateral, também não tenho primos. Não sei. É uma coisa que talvez tenha sido designada por uma força superior que eu não sei nominar. Mas eu comecei com meus 8, 9, 10 anos de idade a brincar de desmontar carrinho, aquele famoso desmontar carrinho, sobe uma peça, mas continua funcionando, que bom, às vezes não funciona, sabe lá por quê. Então, eu sempre tive gosto. E como é muito fácil você ter acesso a brinquedos elétricos, né? Hoje em dia não tem nem mais, só tem celular. O único brinquedo que as crianças conhecem é celular. Mas na nossa época, mais antiga, a gente tinha acesso a brinquedos que eram autônomos, andava. Você dava corda, ele andava, botava uma bateria, ele andava. E eu queria saber como é que era. Então, eu desmontava aquele troço e depois tentava desmontar de novo. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas eu comecei a aprender. Eu fiz o eletroímã quando eu tinha 10 anos de idade. Aprendi não sei como, porque não era matéria ensinada na escola. E comecei a ter interesse por engenharia, porque era o que eu entendia que era diferente das matérias de humanas, né, filosofia, que os meus pais eram filósofos, minha mãe é antropóloga, fiz doutorado em antropologia, e os meus avós que eram médicos. Então, ou seja, se não é medicina, não é filosofia, deve ser engenharia. Então, engenharia que eu quero fazer. Pronto, na 7ª série eu decidi que eu queria fazer engenharia. E por causa dessa brincadeira com coisas elétricas, que é muito fácil, né, você tomar um choque e outras coisas, então eu falei, eu quero fazer engenharia elétrica. E aí fui estudando, né, fiz minha formação, 2º grau, como comentei, num colégio tradicional, que não era profissionalizante e não era focado para nenhuma formação específica, nem humana, nem exata, nem biomédica. Eu terminei tendo a oportunidade de passar no concurso vestibular para o FRJ, para engenharias. Né? Na época, depois mudou, eu não sei se voltou agora, mas na época você não passava para uma engenharia específica, você passava para engenharia geral, né? Engenharia como um todo. Isso foi em 1988. Eu comecei a cursar em 89, com 17 anos de idade. E eu fiz o básico, e, bom, nesse básico demorou mais do que o normal, porque você viu o quartel no meio do caminho, e também tive outras divergências de atividades, né? Vários motivos. Mas quando eu já estava com uma idade avançada, de 20 anos, eu tinha que escolher o meu curso profissionalizante dentro das engenharias, qual seria a minha especialização. E eu tinha feito engenharia elétrica, eu tinha feito as graduações, as matérias de física, e fiz a física 1, 2, fiz a física 3, 4. E tive muito mais afinidade com física 1 e 2, que é mecânica, depois 3, que tem as ondas, 2, que tem a parte ondulatória, né? E 3 e 4 eu não gostei muito, ou não me dei muito bem nas disciplinas. No final das contas, quando eu fui escolher lá qual seria meu curso, né, como minha especialização, eu escolhi engenharia mecânica. E eu confesso que foi, assim, lembrando esse mapa agora histórico, nesse filme, na minha vida, eu acho que foi a melhor opção que eu fiz. Porque eu considero boas engenharias, claro, hoje em dia tem várias graduações, várias formações, mas as boas engenharias, quero que eu te dê uma base, principalmente se a gente pensar isso há 30, não 40, mas há 30 anos atrás, eram as engenharias que davam formação completa. Engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil. Elétrica, eletrônica, mecânica e civil. Hoje em dia, a engenharia biomédica dá uma formação muito ampla, tem engenharia de computação, tem várias outras, eu não quero falar nem bem nem mal de uma delas, mas na ocasião, ou você fazia uma engenharia básica, dessas com fundamento, ou você fazia uma engenharia de momento, né? A engenharia de produção, a gente costuma falar que é aquele que desistiu da engenharia mecânica. Aí ele foi fazer engenharia de produção. Embora hoje em dia seja uma engenharia com a sua completa formação profissional, sua completa aplicação profissional, e não tem nada a ver com desistir de nada, né? É ter outra rota profissional. Mas na época é assim que a gente pensava. Engenharia biomédica é uma delas. Engenharia biomédica agrega o que tem de bom de mecânica, o que tem de bom de eletrônica, você tem que conhecer dinâmica dos fluidos, se você for trabalhar na pulmonar, ou na área de hemodinâmica, você tem que conhecer engenharia elétrica, se você... como chama? A famosa mecatrônica, né? Está aí presente em muitas das atividades que o engenheiro biomédico precisa ter como formação. Então, eu considero hoje em dia que a engenharia biomédica é aquela que agrega muito das boas disciplinas das engenharias básicas. Né? Mas na minha época não existia engenharia biomédica. Né? Repare, não existia graduação em engenharia biomédica. Então, pronto, a escolha da engenharia foi por esse fato, né? Baseado um pouco na minha primeira infância e segunda infância, e segundo a minha experiência ao entrar na engenharia, e eu pensei nas engenharias, né? Depois escolhi uma, e eu considero que foi uma escolha muito bem acertada para a época, idos lá de 80 e tantos, 90 e pouquinho. Tá certo.
E você, Alan, você já foi direto para a engenharia biomédica, já pegou o caminho mais ou menos Sim. construído, já amassado, a estrada sinalizada, mas como é que você decidiu? O que influenciou você nesse sentido? Eu lembro que assim, né? Eu gostava muito das disciplinas de exatas, então, como meu pai também ele é engenheiro, eu decidi que eu queria fazer engenharia. Então, eu tive essa influência familiar também. Agora, sempre me chamou a atenção essa parte da biologia, né? A questão, a gente, no ensino médio, começa a entender um pouco, vai estudando de anatomia, fisiologia, né? Básico e tal. E eu sempre me perguntei, cara, como será que, assim, né? Se aplica a física, a matemática, a engenharia para resolver problemas que envolvem o ser humano, assim. Então, eu comecei a me perguntar essas coisas, né? Entrava nos hospitais, começava a reparar nos equipamentos. Então, será que tem alguma coisa que agrega isso daí? E aí eu vi que aqui na UFPA, no caso eu fiz vestibular em 2014 para entrar em 2015. E o curso de engenharia biomédica da UFPA começou em 2013. E aí, de 2013 para 2014, eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha aberto curso, eu comecei a conversar com os alunos que tinham acabado de entrar, né? Então, a galera da primeira turma, sempre uma galera que acaba, uns são mais perdidos, outros são menos perdidos, né? Aí eu fui conversando com eles, fui pesquisando na internet, né? O que dava para fazer, o que não dava. E aí eu fiquei, cara, acho que eu vou fazer, me interessou. E assim, eu particularmente, na universidade, eu tive uma experiência muito boa na universidade, eu gostei muito da universidade, né? Então, tipo, eu tive muito gosto pelas disciplinas que eu fiz, né? Tanto é que, assim, não só das disciplinas da universidade, mas pela universidade. Então, o ambiente acadêmico, assim, foi uma coisa que ele me chamou muita atenção, o que me motivou a fazer um mestrado depois também, né? Então, estou vendo aí a questão do doutorado, como é que vai ficar, de fazer mais disciplinas como aluno especial. Então, eu fui criando interesse assim, foi um interesse que ele foi surgindo, eu diria, devido a gostos pessoais e uma certa influência familiar também. Precisamos de pensar naquele laboratório de metrologia que você vai montar aí em Belém, né? Que você já falou que não tem. Vamos pensar nisso também, fazer o doutorado e ir trabalhando. Agora, professor, você disse que teve que servir o Exército, né? O Exército te pegou no meio da faculdade. Atrapalhou muito? Ajudou muito. Ajudou muito em vários aspectos. Primeiro, assim, eu nunca fui uma pessoa estrambelhada da cabeça, né? Mas quando você entra no Exército, ou você segue as regras, ou você tem punições. E eu consegui entender a dinâmica de maneira mais ou menos rápida. Em menos de um mês, eu já entendi como é que funciona. Ou eu vou ser um bom aluno, porque eu fiz o CPOR, né? Curso Preparatório de Oficiais da Reserva. E ali é basicamente uma escola. É uma escola. Então, você tem que aprender. Aprender disciplinas que eu nunca tinha aprendido. Quer dizer, algumas até me ajudaram por causa de engenharia mecânica, já tinha 2 anos de engenharia mecânica quando eu entrei, mas eu aprendi que eu tenho que aprender. Eu falei, se eu tenho que aprender, então eu tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, eu sou aluno. Não tem que ser mais nada, não ser aluno. E eu me dediquei a aprender. Quando eu entendi que para você ser um bom militar, basta você aprender bem o conteúdo que está sendo entendido, está sendo apresentado, explicado, eu fui o segundo melhor militar da minha turma. E só não fui o primeiro. 02. Eu fui 02, só não fui o 01. Eu só não fui o 01 porque eu não quis continuar. E aí tem, claro, toda uma questão técnica do Exército, no caso CPOR, que é importante que o 01 seja aquele que queira continuar, e foi uma conversa muito franca. Aprendi também muito a questão do respeito, né, do superior que conversa com o subordinado, não de igual para igual, que não tem que ter conversar de igual para igual, o professor não pode conversar de igual para igual com o aluno, o chefe não pode conversar de igual para igual com o subordinado, mas tem que conversar e entender as partes. Isso que eu aprendi também naquela ocasião. Eu aprendi que, porque vieram conversar comigo, você perguntaram exatamente, você vai continuar, você quer continuar no Exército? Eu falei, não, eu tenho uma profissão a ser desenvolvida, estava no terceiro ano da faculdade, então eu não vou continuar, eu quero continuar fazendo a minha faculdade. Eu falei, então, por causa disso, nós vamos dar uma nota lá que você vai ser o 02, apesar de todas as competências, etc. E eu senti bem, eu senti prazer nisso, porque eu explicaram a razão de eu não ter sido selecionado como primeiro, apesar de eu estar ali disputando o primeiro lugar. Então, eu sou, sim, 02 da turma de infantaria, de 1990, do CPOR do Rio de Janeiro, e eu aprendi muito durante aquele curso, coisas técnicas, que até hoje eu uso. A gente acha que não aprende, se a gente passar pela vida sem achar que está aprendendo, mesmo com aquilo que você não, eu não queria ser, eu não fui voluntário, né? Eu fui um dos pegados, né, ou pegos, ou isso. E, entretanto, eu terminei aquele ano
um nível de evolução, de maturidade e de conhecimento pessoal, profissional e social muito maior e impossível de ter conseguido se não tivesse participado daquele processo ali durante esse ano. E a gente aprende muita coisa lá, né? Eu servi num batalhão de engenharia de combate, então ponte, manutenção de armamento, comunicações, né, essas coisas todas acaba agregando na profissão. Eu gosto muito de obra hospitalar porque eu penso que é a chance de você fazer a coisa certa de uma vez, né? Embora nem sempre dê certo, mas você acaba desenvolvendo ali um gosto maior por trabalhar em equipe, coordenar a equipe, né? Você tem diversos tipos de profissionais e você tem que alinhar todo mundo ali para um resultado, né? E você, Alan, serviu, não? Teve lá? Não, do exército eu já passei muito longe já, quando você tem que fazer aquele alistamento obrigatório, né? Aí já aquela questão, excesso de contingente, não precisa, vai embora. Então, eu particularmente não tive nenhum contato com essa questão do exército, né? Mas interessante isso aí que vocês estão falando. Rodrigo, eu lembro quando eu fui fazer o alistamento, o sargento me perguntou, né? Perguntava para todo mundo se você queria servir o exército, né? Então eu fui fazer uma política, o cara falou assim, olha, sargento, não é que eu não queira servir, né? É que eu não posso, né? Eu falei, mas por que você não pode, né? Eu falei, não, é porque eu passei na faculdade. Eu falei assim, não, tá bom, então vai para aquela sala ali, né? Aí você chega na sala, tinha uma tropa que passou na faculdade. E aí o cara falou assim, olha, amanhã vai ter uma prova, quem for mal na prova, todo mundo recém entrando na faculdade, né? E quem não tiver, quem for mal na prova vai servir como soldado, né? Então foi complicado. Mas assim, na época, né? Eu não curti, né? Pela mesma razão de se ter sido obrigado, mas depois que você entra ali, o cara corta o seu cabelo 4 dedos acima da orelha e fala assim, não tem mais volta agora tem que seguir o caminho. Mas foi legal. E na faculdade, você pensava em engenharia biomédica já, professor? Como é que foi? Teve algum professor que influenciou, alguma disciplina que mexeu com você, assim? Então, outro fato interessante, não existia graduação em engenharia biomédica, como mencionei, né? A graduação em engenharia biomédica deve ter uns 20 anos, 18, 20 anos que passou a existir no Brasil, mas, curiosamente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu comecei a fazer iniciação científica antes de entrar, inclusive, em quartel, ou seja, no meu segundo período de graduação, eu já fui buscar fazer uma iniciação científica. Na verdade, não, desculpa, no terceiro período. Foi o mesmo ano que eu entrei no quartel, eu fui buscar a iniciação científica. Eu não tranquei a faculdade. Então, eu fiz CPOR de manhã, até meio-dia, depois eu ia para a faculdade, e, em paralelo, eu tinha um estágio. Comecei a fazer um estágio também muito cedo, né, na DataPrev, de processamento de dados. Uma formação bastante holística no começo da carreira. Então, uns dias eu ia na iniciação científica e outros dias eu ia no estágio. A iniciação científica era em engenharia elétrica, especificamente em efeito corona. E eu ainda pensava em fazer engenharia elétrica. Lembra-se, eu comecei achando que eu queria fazer engenharia elétrica, ainda não tinha entrado para engenharia mecânica. Então, eu entrei no laboratório de efeito corona e é no mesmo andar de onde é até hoje a engenharia biomédica da FRJ, no bloco G da COP, no bloco H da COP, no bloco G engenharia mecânica. E aí eu comecei a ver as pessoas ali fazendo engenharia médica, a gente termina conversando no corredor, né? Mas eu não cheguei a entrar, ter nenhuma proximidade com o pessoal de engenharia biomédica naquela época. Depois que terminou o quartel, voltei a full-time, aluno integral, eu fiz 6 iniciações científicas simultâneas. Nossa. Simultâneas. Dessas, só uma que era remunerada. E essa remunerada era engenharia biomédica. Apareceu uma oportunidade de trabalhar no laboratório de sinais biomédicos, se não me engano. Isso, mas agora o nome do laboratório não me lembro, mas eu conheço muito bem, inclusive, Flávio Nobre foi o meu primeiro orientador, né, um professor catedrático, já aposentado, mas muito respeitado dentro da área de engenharia biomédica, e ele foi o orientador, e eu não sabia nada de engenharia biomédica, eu estava no 4º ano da faculdade de engenharia, aí eu já estava na engenharia mecânica, já tinha entrado para engenharia mecânica, já tinha oficializado engenharia mecânica, mas fui fazer essa incursão na engenharia biomédica. Eu conheci muitos, que na época alguns eram ainda estudantes, doutorandos, hoje em dia são professores da engenharia biomédica, e eu aluno de meio curso de engenharia mecânica, no meio do curso de engenharia mecânica, e fui fazer essa iniciação em engenharia biomédica.
Bom, depois, fiquei 2 anos, mais ou menos, fazendo essa iniciação científica, aí terminei a graduação e não tive nenhum contato com engenharia biomédica até o doutorado. Não vou antecipar agora a conversa, né, porque tem as etapas intermediárias, mas uma coisa curiosa que o Alan falou, que agora vale a pena, porque assim que eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado, né, foi direto. Depois eu dei uma pausa até fazer o doutorado. Mas eu fiz o meu mestrado, né, como o professor Lúcio acabou de comentar, em psicoacústica, né? Psicoacústica. O que é psicoacústica, afinal das contas? Essa é uma pergunta boa. Tá então, vamos lá. Psicoacústica. Na engenharia mecânica, aqui no Brasil, basicamente, quem trabalha com acústica é alguém que está na área de engenharia mecânica. Em outros países, nem outras universidades fora do país, tem muitas vezes está ligado à engenharia elétrica, né? Ou eletrônica, elétrica, que tem a parte de eletroacústica. Mas aqui no Brasil, basicamente, é engenharia mecânica, tem mais a ver com o fenômeno de propagação da onda, que é uma onda mecânica, e questões de absorção, atenuação, que são basicamente fenômenos mecânicos. Então, quando eu fiz ainda na graduação, tá? Antes de terminar a graduação, a última iniciação científica, aquela que fez com que eu terminasse o curso, né, que eu fizesse meu trabalho final de curso, na época a gente chamava de projeto final, foi em psicoacústica, porque eu sempre gostei da interação do ser humano, ou do ser vivo, melhor dizendo, com a parte física, ou, no caso, mecânica, especificamente engenharia mecânica. E, quando a gente está ouvindo, a gente está executando, até um certo momento, uma atividade mecânica. A onda se propaga, atinge nossos ouvidos, entra no nosso cérebro, depois a gente faz o nosso processamento. E como que esse processamento ocorre? É um processamento fisiológico, psicológico-fisiológico. A primeira etapa é basicamente fisiológica, propagação da onda dentro da cópula, né? E depois a transformação desses sinais mecânicos em sinais elétricos e se propagam por nosso sistema neurológico até o cérebro. Até aí é mecânico-elétrico, vamos dizer assim, né? É fisiológico. Mas como é que a gente processa isso? Por que uma música faz bem para os ouvidos de alguém e a mesma música não faz tão bem para os ouvidos de outro? Por que um bebê, quando chora, desperta a atenção de uma mãe e não desperta a atenção do pai? Os dois dormindo do mesmo lado, sendo progenitores da mesma criança. Por vários fatores, e esses fatores não são físicos nem fisiológicos, são psicológicos. São muitas vezes inatos, são muitas vezes atávicos até, são coisas que nós temos gravados no nosso EPROM e a gente não consegue identificar de maneira tão simples. Então, existe uma disciplina já bastante antiga, não é nova, né? Desde a década de 40, 50, se estuda isso, que é a psicoacústica. É como que o som impressiona o ser humano e quais são as reações físico-fisiológicas que nós desencadeamos com base em determinadas ações. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero estudar isso. Porque não tinha ninguém que tivesse estudado isso no Brasil até então. Não, pelo menos de maneira sistemática, talvez um curioso outro. E pronto, aí eu fiz o meu projeto de fim de curso, desenvolvendo um programa, um aplicativo, que servia para emitir sinais programáveis. Eu programei na época eu acho que foi em Pascal que eu fiz a programação, e esse aplicativo servia para disparar estímulos e o ser humano que estivesse ali sendo entrevistado, vamos dizer assim, pelo aplicativo, fazia a sua resposta psicológica. E com isso, a intenção era criar uma relação causal, né, um nexo causal, uma relação matematizável entre o estímulo sonoro e a reação psicológica. Tudo bem, isso foi lá na graduação. Iniciação científica. Iniciação científica, e depois veio a ser meu projeto de fim de curso. E foi, então, aí que eu comecei a estudar a psicoacústica. Eu fiz um mestrado depois em psicoacústica, que aí aprofundei um pouco mais os conhecimentos e desenvolvi um pouco mais algumas teorias a respeito. E conseguiu, será que o Alan caiu? Não, né? Acho que só fechou. E conseguiu conseguiu fazer alguma aplicação desse trabalho, desse estudo? Então, a aplicação não chegou a acontecer com a minha participação especificamente, porque logo depois eu entrei no Inmetro, e aí eu comecei a enveredar por outra rota profissional, né? Foi metrologia, depois veio ultrassom, mas aí foi outro caminho. Mas o que eu sei é que a partir de então, o uso de psicoacústica passou a ser muito mais evidenciado na área de engenharia. Quer ver um exemplo? Engenharia
automotivo. Vou dar o exemplo mais básico de todos. Sabe aquele clique-clique que faz a seta, que hoje em dia nem faz mais, né? Mas na época você fazia, você bota as setas. Ali. Isso, o relé faz o efeito elétrico, né? E tem um relé que faz o efeito mecânico. Isso foi um dos alvos de estudo de psicoacústica muito forte na década de 90. Porque se ele fosse incômodo demais, a pessoa ia não botar seta. Ué, não vou botar seta porque isso me atrapalha. Se não tivesse nenhum ruído, a pessoa podia esquecer que botou a seta e ia ficar com a seta ligada o tempo todo. A não ser que visse o painel ali luminoso. Estou dizendo da década de 90, tá? Hoje em dia tem outras tecnologias. Capaz do carro até te avisar que está com a seta ligada. Mas, repara, até o som, o clique, qual é a característica psicológica daquele clique passou a ser estudado para diferenciar, para caracterizar um clique de boa qualidade, que nem evitasse que o cara esquecesse que está ligado e nem fizesse o cara ficar tão chateado que nem ligasse aquele troço. Isso deve ter pensando, eu não tinha pensado nisso, por isso que é interessante estudar, né, e conversar com pessoas que estudam, porque eu fico pensando nas frequências dos alarmes sonoros dos equipamentos médicos, por exemplo, né. Eu, por exemplo, eu adoro ouvir o barulho da ambulância não, o do bombeiro, que não sei descrever o som, mas quando eu ouço assim, aquilo me chama bastante atenção, acho que foi feito para chamar atenção, né? E eu fico torcendo para ele não parar perto de mim, né? Porque tem que fazer o barulho passar e ir embora, né? Se parar perto de mim e falar, olha, eu tenho um problema aqui, eu preciso de começar a olhar para baixo. Então, Lúcio, esse som, por acaso, o nome desse som é tritom. Ele foi feito para criar um distúrbio mesmo. Ele pega a escala. Eu não tenho uma formação formal em música, mas eu estudei música, né? Por vários motivos, né? E esse som, ele separa exatamente a escala, vamos dizer, de oitavas, né? No meio. Então, ele toca o começo da escala e a metade da escala. Os dois sons não são uma oitava. Se fosse uma oitava, seria ótimo, é muito agradável você ouvir uma oitava. Tipo um dó e o dó da escala seguinte. É agradável, você está acostumado com isso, a gente ouve isso em música. Agora, ouvir o dó e a metade da escala, que seria equivalente a um fá, mais ou menos, não é bom. A gente não quer ouvir isso. Isso é dissonante, é dissoante. Então, quando a gente ouve aquilo alto, a gente fala assim, que troço é esse? Isso não é bom para o meu ouvido, eu não quero ouvir isso. Aí você fica atento. É justamente isso. É o statoreflexo, o nome disso em inglês, em psicologia, significa statoreflexo, é aquilo que te dá um reflexo de atenção. Você presta atenção naquele troço, porque aquele troço é ruim. Quer ver outra coisa que é ruim? Um grito de criança estridente, passando fome, passando qualquer mal. Aquele choro, ele gera um statoreflexo. A gente não quer ouvir aquilo. Não é que a gente não quer, a gente não se sente confortável ouvindo aquilo. Então, se aquilo acontece, aquilo nos chama atenção. O tal do giz raspando, todo mundo fala assim, o giz quando raspa... hoje em dia nem sabe o que é giz, cara. No seu canal não sabe. Então, né? A unha na... Então. Todos esses ruídos, eles são ruins, a gente não quer ouvir, porque instintivamente aquilo significava alguma espécie de ameaça. Que seria, por exemplo, um animal querendo te atacar, um trovão caindo, uma pedra caindo, sei lá, alguma coisa que na nossa mente lá reptiliana nos daria uma atenção diferenciada. E a gente ainda tem um pouco desse resquício, né? Mais que a gente tente minimizar. E isso que causa estresse. Por que a gente fica estressado no trânsito? Porque a gente ouve ruídos que a gente não quer, a gente não está preparado, nosso organismo não está fisiologicamente preparado para ouvir aquilo. Mas quando a gente é submetido àquilo, a gente cria estresse. Isso é ruim. Ouvir funk, por exemplo, deixa estressado as pessoas, porque funk é ruim. Bom, desculpa aqueles que gostam de funk. Não, isso é interessante. Estou lembrando algumas coisas aqui. Uma vez eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa que queria fazer alarme de baixa pressão para hospitais, gases medicinais, né? E aí eu tive que dar uma pesquisada. Eu peguei uma norma internacional, falei assim, fiquei impressionado, porque não só a cor dos alarmes, né, a luz, o alarme visual, mas tinha toda uma frequência, para cada tipo de alarme tinha uma frequência sonora diferente, né? Nossa, como a gente está atrasado aqui no Brasil em termos de alarme, né? E ao mesmo tempo está precisando de um alarme aí, quer dizer, eu tenho uma opção de mercado para quem quiser fazer alarme, né? Tem um espaço aí para explorar, né? E você, Alan, como é que foi o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso? Quando eu estava na época do TCC, né, eu fiz assim,
no início eu me envolvia muito com o pessoal que era mais da neurociência, assim, né? Tem um certo apelo meu forte lá no FPA para isso. Só que chegou um ponto que eu vi que eu não me interessava tanto só por isso, assim, né? Eu gostava mais da questão dos equipamentos, muito da questão da instrumentação, né? E aí, era que eu tive implementação tipo, no meio do curso, mais ou menos, pouco depois do meio. A professora estava com licença maternidade, aí eu não fiz e acabei fazendo no final, né? E aí foi tipo uma das últimas disciplinas que eu fiz. E como foi uma das últimas, eu tive muito tempo para me dedicar àquilo. Tipo, eu estudava aquilo o tempo todo, eu gostei muito assim. E eu falei com a professora de instrumentação, né, a professora Conceição, que foi até minha orientadora de mestrado, né? E aí eu passei a ser monitor da disciplina. Quando eu estava no mestrado, eu fiz até estágio em docência também na disciplina. Tipo, eu comecei a me interessar bastante assim. Aí o meu TCC, como eu estava um pouco para neurociência e estava mexendo com eletrônica, assim, com instrumentação, eu fui fazendo muito voltado para a questão de interface cérebro-máquina, né? Então, porque eu queria pegar um geralzão, né? Eu queria ajudar a fisiologia, eu queria ajudar processamento de sinais, eu queria estudar eletrônica e eu queria tentar juntar tudo isso numa coisa só, né? Então foi meio que por aí. Quando eu cheguei no mestrado, muito essa parte de processamento de sinais foi me chamando a atenção, né? Sistemas de controle que também envolve um pouco isso e envolve também eletrônica, então eu sempre fui por essa vertente. Aí puxando até um gancho, né, que assim, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com sistemas de controle que envolvem incertezas paramétricas. Então, tem essa conversa sobre incerteza, né? O que é incerteza? Aí eu comecei a pesquisar, assim, essas questões de incerteza, aí eu fui me deparando muito com a metrologia, né? Apesar de não ser necessariamente a mesma coisa, mas eu fui me deparando com essa questão da metrologia e eu fui lembrando de umas coisas também da época que eu fazia estágio em engenharia clínica, né? Então, de vez em quando eu venho certificados assim de calibração, de ensaio, que tinham os números lá, tipo, uma incerteza com uma confiabilidade de 95 aproximadamente, fator de abrangência K igual a 2, não sei o quê. Então, eu via uns termos assim que eu lembro que eu perguntava muito para um técnico que tinha um laboratório, que ele fazia um trabalho muito bom assim, no laboratório não, no caso no hospital, né? E me chamou muita atenção quando eu via, tipo, cara, o que significava fator de abrangência, assim, ele? Não sei o que é isso, mas sempre dá 2, assim. Eu fiquei, cara, mas por quê? Por que sempre dá 2? Então, essas coisas não faziam sentido, né? E no mestrado, quando eu fui me deparando de novo com esse negócio de incerteza, assim, e aí eu vi a relação que isso tinha com a instrumentação e um pouco no meu mestrado, eu fiquei, cara, deixa eu ver se tem uma forma de eu aprender um pouco mais sobre isso, né? Que eu acabei fazendo a minha especialização em metrologia, inclusive que eu descobri pelo site da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Metrologia, né? O professor Rodrigo também faz parte. E aí eles têm cursos de especialização que são à distância. E, cara, isso para mim foi excelente, assim, porque, assim, né, vocês estão aí em São Paulo e Rio de Janeiro, eu estou aqui em Belém do Pará, né? Então, eu já percebi um pouco assim, acho que o professor Rodrigo consegue falar mais disso, que essa questão da metrologia, ela acaba sendo um pouco... Não tem ainda tanta, digamos assim, não é tão difundido, às vezes na academia, na indústria, apesar de ser necessário, né? Pelo menos aqui, essa é a minha realidade, isso é muito forte. E aí, eu não teria acesso a esse conhecimento se eu não tivesse como ter contato com as pessoas que estão aí pro lado de vocês, né? Então, isso aí foi uma coisa muito interessante. E foi até assim que eu acabei tendo um certo contato com o professor Rodrigo, né? Que ele dá aula nessa especialização. E eu lembro de uma coisa que foi muito forte, que foi assim, eu fui ver a grade de disciplinas que tinha nessa especialização, né? E aí tinha uma que era metrologia aplicada e equipamentos médicos hospitalares. Eu fiquei, cara, pronto, então é isso daí que eu vou fazer para tentar descobrir um pouco mais, né? E aí, então, assim, acaba que as coisas, né? Tu pega, voltando um pouco, né? Tu falaste do TCC, lá atrás parecia não, assim, né? Parece muito desrelacionado, assim, descorrelacionado, mas aí uma coisa vai puxando a outra, né? Até que a gente acaba aparecendo aqui nesse momento, né? Falando sobre essas coisas. Então, Mas sabe que eu acho que isso aí mostra que mais é um espaço, porque assim, eu sempre fui um cara de mercado, eu fui levado pelo mercado, mas assim, sempre procurei ir lá no Centro de Engenharia Biomédica, acho que tem um ano e meio que eu não vou, escolho uma disciplina lá e não parei, né? Eu preciso de dar vamos ver se esse ano, talvez no segundo semestre eu consiga
ver lá as disciplinas que estão sendo oferecidas e fazer. Mas, assim, o mercado acabou me levando muito para as coisas do mercado. E isso é uma deficiência de mercado, porque hoje, praticamente, você compra um laudo de qualquer coisa, tá certo? O indivíduo recebe, paga e põe na gaveta. O dia que... Eu comprei um medidor para medir radiação ultravioleta, o VC. Só que eu comprei com certificado de calibração. Pô, o cara me mandou o certificado errado, né? Uma subtração ele fez errada, né? Então, tipo, o próprio fabricante. Aí mandei para ele lá e ele acabou me entregando. Mas o pessoal não vê, não lê, não sabe, né? Então, às vezes, ele está comprando uma coisa que não é verdade ou está absolutamente errado, pode até jogar contra ele. Mas isso é um espaço que mostra que tem espaço nessa área, né? Para vocês dois aí, fizerem um curso de 8 horas, né? Um curso bem simples, para o pessoal começar a interpretar, aprender a interpretar certificados, né? Que é como o exame médico. Você pega o exame médico e vem lá, ainda vem o mínimo e o máximo, né? Contagem de célula até o mínimo e máximo. Mas na nossa área é importante que as pessoas saibam fazer esse tipo de análise e entender esses aspectos da metrologia. E eu acho que isso, assim, quando chegaram os equipamentos analisadores de desempenho, de desfibrilador, segurança elétrica, enfim, bomba de infusão, no início dos anos 90, hoje já tem vários nacionalizados, né? Isso melhorou bastante, mas melhorou mais do lado de quem vende o serviço, de quem tem a obrigação de entender o que está fazendo, né? Mas no lado de dentro do hospital, isso não só nos equipamentos de infraestrutura, como também nos equipamentos médicos. Então fica uma dica aí para vocês dois aí, decidirem montar o curso, eu ajudo a dar visibilidade aí se precisarem. Mas como você falou do mestrado, Alan, deixa eu perguntar para o professor, como é que foi o mestrado, qual foi o tema, as dificuldades, porque assim, eu tenho alguns alunos, tem poucos, eu dou aula na PUC também, fazem 5 anos que eu dou aula na graduação da PUC, tem umas disciplinas 4 ou 5 disciplinas que eu desenvolvo com outros professores, mas eu tenho poucos alunos que decidiram seguir a carreira acadêmica, já fizeram direto, estão engatados, estão estudando, estão produzindo nesse sentido, né? Então eu queria ver aí como é que foi essa decisão, né, por fazer mestrado, quais são as dificuldades, o que o cara tem que saber já quando ele decide entrar nessa parada, né? Então, antes de eu falar sobre isso especificamente, eu vou fazer um pequeno jabá aqui. Você falou, Lúcio, sobre um curso de ciência de medição ou de interpretação de certificados. Então, eu vou, se possível, quando você divulgar esse vídeo, divulgue também a Sociedade Brasileira de Metrologia, que não só eu sou sócio, como eu sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia. Legal, bacana. Então, e um das nossas mais importantes atuações junto à sociedade é a oferta de cursos. Nós temos dezenas de cursos oferecidos online, também podemos fazer o curso presencial, mas é muito mais difícil hoje em dia, por questões as mais variadas, né? O pessoal entendeu que dá para ter muito bom aproveitamento com o curso à distância, mas fazemos cursos ou dedicados ou os cursos prateleira. Os cursos prateleira estão oferecidos lá no calendário, que basta entrar no site da SBM, está lá acessível. Vale a pena também divulgar, aproveitando a oportunidade, que nós vamos realizar o Congresso Brasileiro de Metrologia esse ano. Vai ser no Rio de Janeiro, em Itaipava, no estado do Rio de Janeiro, Itaipava, né, especificamente, em novembro, 27 a 29 de novembro, e nós realizamos esse congresso a cada 2 anos, é o momento em que as forças se reúnem. Então, Alan, você está convidado, porque você gosta de metrologia, você está convidado também para o Congresso de Engenharia Biomédica, mas vai ser só ano que vem. Então, a Sociedade Brasileira de Metrologia é muito, muito ativa na oferta de curso. Então, esse curso especificamente de interpretação de certificado de calibração já existe, está disponível, curso de prateleira. Curso de fundamentos de metrologia já existe, está disponível na SPM. Cursos de certeza de medição já existem, estão disponíveis na SPM. O que o Alan fez foi algo um pouco mais evoluído nesse sentido, porque ele fez uma especialização. Especialização essa na qual ele aprendeu todas essas disciplinas e outras. E você já terminou, Alan? Não, falta para final ou já terminou para final também? Já terminou, TCC? Não, já terminei, já tá até o certificado aqui em casa já. Maravilha, parabéns.
Então, esse curso que ele fez é o curso que eu sou coordenador, porque é uma parceria entre SBM, IPTEC é Instituto de Pesquisa, vamos dizer assim, que é quem operacionaliza, do ponto de vista operacional, ou seja, quem abre as salas, quem cria as salas, quem faz divulgação é o IPTEC, mas quem dá a certificação, quem dá o diploma é a UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Então, o Alan tem uma formação já bastante diferenciada, porque são poucos que tiveram esse curso já formado. A gente está iniciou esse ano a segunda turma, o finalzinho do ano passado iniciou a segunda turma, então é algo que já está disponível. Mas, então, voltando agora... Deixa eu aproveitar esse gancho aí, vamos estender um pouquinho esse jabá aí, porque, assim, no canal do YouTube, a gente tem uma aba que é a aba comunidade, eu tenho lá a gente mantém lá no Facebook também uma página, estou começando a mexer com o Instagram, então eu queria falar que quando vocês tiverem, porque hoje tudo é post, né? Um post bem bolado ajuda bastante a fazer esse tipo de comunicação. Então, o que vocês quiserem, for útil para a gente poder compartilhar aí, é só mandar para a gente que a gente faz isso com maior vontade. Essa área nossa é tão escondida, né? Se puder jogar luz nesse tipo de iniciativa, pode contar com a gente que será compartilhado aí com o maior prazer. Perfeito. Então, vamos fazer duas coisas, porque eu acho que só ganha quando todo mundo se beneficia, né? Aí todos ganham, aí cresce o bolo. Em off, né, a gente vai trocar informações, eu vou não só passar o link ou as informações que nós temos da Sociedade Brasileira de Metrologia, como você vai passar o seu canal, porque nós vamos divulgar no nosso mailing list. A SBM tem mais de 10 mil pessoas no mailing list. E certamente um cliquezinho para assistir o seu canal vai acontecer, advindo dessa nossa parceria aqui. Vai ser um grande prazer divulgar esse tipo de conhecimento. Essa conversa que nós temos, quando ela virar um conteúdo do canal, vai ser divulgado para esses 10 mil pessoas e você vai ter algumas centenas de links, com certeza. Então, vamos fazer essa parceria assim. Não, obrigado. Eu acho que é um ganha-ganha, né? Exatamente. Sobre mestrado, então, aí eu terminei a graduação. Durante a graduação, já comecei a fazer algumas disciplinas do mestrado e eu fiz contínuo, né? Eu terminei a graduação, fiz o mestrado direto. Eu demorei um pouco mais do que a média para terminar a graduação, o que também acho que foi positivo, porque eu terminei a graduação muito mais maduro, muito mais capaz de entender o que eu queria fazer no meu futuro profissional. E como eu falei, eu fiz iniciação científica desde o segundo período da faculdade, né? Então, tinha 18 anos, já estava fazendo iniciação científica. Quando eu terminei a graduação, eu tinha certeza que eu queria enveredar pela carreira acadêmica. Os meios eu ainda ia buscar, mas eu já tinha aquela vontade, que basicamente o que se faz bem feito é aquilo que você faz com vontade. Quando você é obrigado a fazer algo, você não vai fazer tão bem feito. Se você faz algo com intenção de, com a vontade de, você vai fazer bem feito. E qualquer coisa que seja. Portanto, o universo é amplo e aberto, as possibilidades são são infinitas, depende de cada um. E tem que fazer sempre que tem gosto. Então, eu tive sempre gosto por estudar, e mais por estudar de maneira formalizada. Então, eu fiz o mestrado contínuo à graduação. Em um ano depois de iniciado o mestrado, eu terminei, 1 ano e 3 meses, na verdade, e imediatamente, aliás, antes de terminar o mestrado, eu passei por um processo seletivo, na época era processo seletivo, para bolsa no Inmetro. Então, eu fui bolsista do Inmetro, bolsista de pesquisa do Inmetro, antes de terminar o mestrado. Legal. Quando eu terminei o mestrado, ou quando eu estava terminando o mestrado, teve um concurso para o Inmetro. Então, eu fiz quase que contínuo, assim, fiz a graduação, juntei com o mestrado, fiz concurso para o Inmetro, entrei no Inmetro, fiquei 1 ano e pouco como bolsista do Inmetro, e entrei como servidor do Inmetro. E aí que minha carreira pivotou. O que seria uma carreira acadêmica voltada para engenharia, algo que valha, passou a ser uma carreira acadêmica voltada para metrologia. Então, o mestrado foi em acústica subjetiva, ou psicoacústica, né? São termos equivalentes, e eu, como falei, aprofundei aquilo que eu tinha estudado na graduação, numa das iniciações científicas. E aí eu comecei minha vida profissional no Inmetro em 96, e estou até hoje, provavelmente vai ser onde eu vou me aposentar. E tem muitas, isso que você está falando foram oportunidades que a escola foi oferecendo, ou foram sendo apresentadas para você, e você pegou, né? Porque eu falo assim, em geral, o pessoal, o aluno fala, o estudante, eu não gosto de estudar, estou cansado, tenho que estudar, né? Faz aquele esforço. Eu, por exemplo, quando, antes de entrar no meu primeiro hospital, eu estava fazendo uma disciplina no SEB, que era o estudo quantitativo do sistema cardiovascular, e tinha feito uma disciplina, um curso de extensão universitária
no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que era biomecânica do aparelho locomotor. E quando apareceu o hospital, eu já tinha esses dois, era uma coisa que justificava, né? E dei uma sorte lascada que o meu chefe no hospital, quando ele me contratou, ele falou assim, olha, você foi bem na prova, tal, não sei o quê, só tem uma coisa, você está aprovado, mas só tem uma coisa que eu queria te perguntar, e para saber se não tem problema. Eu falei, pois não, pode perguntar. Ele falou assim, olha, manutenção só tem hora para entrar, tem problema para você? Eu falei, não, estou dentro. E entrei. E aí eu falei para ele, só que eu queria estudar, né? Eu queria continuar estudando. Ele falou, não tem problema, pode estudar, você vai lá para a Unicamp, estuda, você me paga essas horas. Então, eu tinha uma moto naquela época, saía de São Paulo, ia para Campinas, voltava, ainda sobrava umas horinhas no hospital, e como a gente sempre trabalhava, além do tema, equipe pequena, tinha que trabalhar mais, eu pude estudar, né? Mas eu acho que é muito importante, né, o pessoal hoje aqui no Brasil aproveitar essas oportunidades da escola, né, que a escola oferece, tem um monte de forma de estudar fora, fazer coisas para fora do país, está tudo aí, é só ficar antenado e como se diz, e aproveitar, né, não largar do osso, se dedicar. Agora, indo para o doutorado, né? Como é que foi a sua ida para o doutorado? Foi na sequência também? Já estava no Inmetro, então? Sim, já estava no Inmetro. E aquela questão da oportunidade e da observância do que tem no seu ambiente, né? Você entra no ambiente, você tem que observar. Você tem que observar o que está acontecendo, onde estão as oportunidades, né? Onde está o locus em que você tem chance de se desenvolver diferenciadamente, ou que você pode fazer um trabalho diferenciado em relação ao que tem na média ali. Eu entrei na divisão, que eu estou até hoje, divisão de acústica e vibrações. Acústica e vibrações. Que trabalha com as ondas mecânicas. Né? A vibração onda mecânica, acústica onda mecânica, tem o laboratório de acústica. E das áreas de metrologia clássicas, que tem ondas mecânicas, não tinha, na época, ultrassom. Observando isso, depois de 2, 3 anos, eu fui conversar com o meu chefe e falei, olha só, nós não temos um laboratório de ultrassom, nós não temos estudos de ultrassom. O que você acha? Eu nem terminei a frase. O que você acha de... Ele falou assim, você quer estudar isso? Eu quero. Então vai. Aí eu falei, é isso? Tá ótimo. O que eu fiz então? Primeira pesquisa que eu fiz é o que tem de ultrassom no Brasil. Repara, 1999 a 2000, nada de ultrassom no Brasil, quer dizer, nada de ultrassom que eu soubesse que existia, porque eu não sabia que existia, claro que já existia, eu não sabia. Aí, em 2001, eu comecei a prospectar e descobri que tinham 300 ou 400 no Brasil que faziam ultrassom. Um deles é a USP, mecânica da USP, professor Júlio Adamovski. Outra é a engenharia biomédica da COP, professor João Carlos Machado, como principal, mas outros colegas também. Na Unicamp, professor Eduardo Tavares. E, na época, era só. E tinha ensaios instrutivos, também tinha a parte de ensaios instrutivos, que era o professor João, também eu estava ali pela COP, mas esqueci agora o sobrenome dele, João alguma coisa, mas lá da COP. Então, esses 400, fora as aplicações. Tinha o pessoal de fisioterapia, que aplicava ultrassom, e aí eu fui visitar, eu fiz um tour por essas instituições, né? E foi muito interessante, porque, claro, alguns são amigos até hoje, colegas de profissão, mas pela facilidade, eu fui fazer o doutorado com o professor João Carlos Machado, no programa de engenharia biomédica da COP. E iniciei o doutorado em 2002, não existia nada de ultrassom no Inmetro, eu comecei lá, em 2005 eu terminei o doutorado, eu consegui fazer o doutorado em 3 anos, com estágio de 6 meses no exterior. Porque eu falei, é isso que eu tenho que fazer, e tenho que fazer de maneira célere, porque eu tenho que aprender muito, né, dar o retorno o mais rápido possível daquilo que eu aprendi, então vamos fazer como tem que ser. Em 2005, eu terminei meu doutorado em ultrassom, na engenharia biomédica, trazendo um conteúdo de metrologia, que não existia na ocasião, porque eu já estava no Inmetro. Não podia fazer um doutorado, sendo servidor do Inmetro, não podia fazer um doutorado que não tivesse a ver com metrologia. E foi muito interessante, porque não tinha metrologia também, esse aspecto de metrologia, como se trabalha outros, como o Alan sabe muito bem do que se trata. Repara, na época era absolutamente inócuo, né? Ninguém sabia a respeito. E aí foi essa junção. E foi muito bom, porque eu terminei com o título, que o título abre muitas portas, né? E o conhecimento, que é muito mais importante que qualquer título. Ainda mais tendo a oportunidade de passar 6 meses no exterior.
Depois disso, o laboratório de ultrassom começou a ser criado. Tem uma foto muito interessante, porque durante meu período lá na COP, eu conheci uma colega, né, Marisa Rivera Cardona, que já tinha terminado o doutorado dela em ultrassom, e um colega que é um grande amigo, um grande colega, que agora está no NPL, na Inglaterra, né, está buscando uma outra atividade profissional, e esses dois eu convidei para serem o seu núcleo inicial de formação do laboratório. Em 2005, talvez 2006, eu tenho uma foto de um transdutor de ultrassom, que foi o que a gente conseguiu comprar, um balde d'água, porque a gente não tinha nenhum tanque ainda, e um gerador que a gente pegou emprestado do outro laboratório, porque a gente não tinha gerador ainda. A primeira foto que a gente vai dizer que foi do laboratório de ultrassom foi isso, 2005, 2006. Mas, então pronto, o doutorado foi isso, tá? O propósito do doutorado foi estabelecer uma área nova no Inmetro, a área essa que é a ultrassom, que não existia ainda, e agregando, vamos dizer, a mola motora foi ultrassom aplicado à área de saúde, né? Depois cresceu muito, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certamente perguntas virão. Mas esse foi a proposta, a motivação para fazer o doutorado. Uma curiosidade, você foi aluno do professor Eduardo Tavares também, ou foi mais conversar com ele? Aluno dele eu nunca fui, porque eu não estudei na Unicamp, mas ele passou da minha banca de doutorado. E eu tenho contato com ele até hoje. Nós somos colegas, porque ele também foi presidente da Sociedade... Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica também. Né? Quer dizer, além da parte técnica, também tem uma parte de cartolagem aí que de vez em quando aflora. Eu fui aluno dele em pelo menos 2 disciplinas lá na Unicamp. Eu acho que uma delas foi instrumentação biomédica. E eu acho que a outra foi transdutores de grandezas biomédicas. Acho que foram 2, sim. É exigente o professor Eduardo. Muito, não. É exigente, é um ícone da engenharia biomédica no Brasil, particularmente o ultrassom, que é a especialidade dele, né? No Brasil e no exterior. Apenas, já que você tocou no nome do professor Eduardo, quando eu fiz esse estágio, né, esse sanduíche, mas lá no NPL, na Inglaterra, National Physical Laboratory, o meu chefe na época, quer dizer, hoje em dia é um dos proeminentes pesquisadores do NPL, ele foi colega de laboratório do Eduardo. E quando eu falei que eu conhecia, ele ficou assim em júbilo, né? Claro, porque é uma pessoa que ele respeitava muito, eles dividiram bancadas de laboratório, década de 90, né? Final de 80, 90, início de 90, e o Eduardo tem um dos produtos, uma das entregas que ele fez mais importantes, não sei se mais importante para ele, mas mais importante para a metrologia foi o desenvolvimento que ele fez quando ele esteve lá fazendo, eu acho que foi o doutorado, se não o pós-doutorado dele, mas foi na década de 80, da Inglaterra, e foi colega, como falei, de laboratório do meu chefe, meu supervisor na época, do meu doutorado de sanduíche lá. E você, Alan, fala um pouco sobre a sua dissertação, o que você fez. Eu li o título dela e eu achei um pouco complexo para o meu entendimento. Não tive tempo de dar uma estruturada. Você poderia comentar para a gente? Na minha dissertação de mestrado foi assim, eu queria fazer algo com instrumentação e tem algumas áreas, né, alguns professores lá na pós-graduação de Engenharia Elétrica do FPA, e a minha professora que me acompanhou mais, né, falou, olha, mano, é o seguinte, tem um professor que foi meu orientador de mestrado, o professor Barra, que ele trabalha muito na parte de controle, e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa mesclando sistemas de controle com essa parte de instrumentação, adequado, digamos assim, às especialidades dele, né? E aí, o estudo que eu fiz foi basicamente assim, tem alguns circuitos que eles servem para reduzir interferência em amplificadores biopotenciais, por exemplo. E aí, existem alguns modelos que são utilizados para fazer o estudo desses circuitos, para fazer projeto e tudo mais. E o meu orientador, né, que não é da área, tipo assim, foi até interessante, porque tipo assim, ele é mais da elétrica, só que de vez em quando ele se aventura um pouco na biomédica, assim, e a minha professora já é mais biomédica. E eu também tive muito auxílio de uma outra professora, que foi a professora Isabela também, que ela é engenheira biomédica de formação, né? Foi a primeira professora na FPA que a gente teve em engenheira biomédica de formação, então eu me senti muito bem assessorado, digamos assim, né? E aí a ideia é que quando a gente vai projetar alguns sistemas, o projeto ele fica melhor quando a gente engloba que esse sistema possui uma incerteza, né? Então, tem parâmetros que a gente não conhece tão bem, tem parâmetros que, tipo, eles podem variar dentro de um intervalo,
mas a gente consegue entender mais ou menos quem é esse intervalo, né? Então, existem uns estudos para determinar isso, feitos por outras pessoas, não por mim, né? Então, eu já peguei esses estudos para entender como existe a variação nesses modelos, e aí tu consegue projetar um sistema pensando nessas variações, digamos assim. Então, a ideia é que, diante de várias condições, tu tenta manter o desempenho lá de um determinado sistema. Basicamente, o circuito que eu fiz, a ideia é para ele ser um, digamos assim, um cancelamento de ruído, mais ou menos, que em várias condições. Então, a ideia é que tu vai ter um equipamento que ele vai estar em um hospital, em outro hospital, e tu pode ter condições diferentes, equipamentos diferentes que podem causar interferências diferentes. E aí, dentro de uma determinada faixa lá de condições, o sistema ele consegue funcionar com um mesmo desempenho, um desempenho melhor do que se tu não fizer isso. Então, não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos por aí, né, o que eu procurei fazer. Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Eu, quando era mais jovem, né, eu morava no interior ali, na divisa com Mato Grosso, não tinha, pegava era rádio AM, né? Então, quando a gente vinha para São Paulo, tinha o rádio FM. E aí me falaram que vamos dizer, o rádio FM, aquela frequência foi utilizada para interagir, né, destrutivamente com o ruído de ar-condicionado para tornar o ambiente mais agradável. Isso aí procede? Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Olha, eu particularmente nunca ouvi algo nesse sentido, não. Então, não vou me arriscar a tentar responder, mas é uma curiosidade para a gente pesquisar depois. Hein? Porque eu falo assim, tem alguns ambientes, né, por exemplo, UTI de hospital, UTI pediátrica, UTI adulto, enfim, tem muita insensibilidade para o alarme, né? Então eu tenho acho que eu tenho ainda aqui uma gravação de uma UTI que eu fui ainda no hospital no Rio de Janeiro. Cara, eu gravei assim uns 5 minutos. É impossível você diferenciar a quantidade de alarme. Então o pessoal acaba se anestesiando, né? E não sei, pensei em uma forma de reduzir o ruído do ambiente, né, de uma UTI, né, por exemplo, usando som, né, mas aí é outra, só uma... Mas aí tem algumas soluções bastante interessantes, né, sobre cancelamento de ruído, não sei se é exatamente o caso, mas o que você mencionou é que tem ambientes porque tem muitos alarmes soando simultaneamente, é isso? Aí cria uma cacofonia e não dá para identificar qual alarme quer dizer o quê e em que momento que ele deve ser atendido, não é isso? São dois problemas. O primeiro problema é o não uso do alarme, né? Alarmou, você tem que inibir, corrigir a situação e monitorizar, né? Esse é um problema. E o outro problema, por exemplo, na UTI NEO, né? Você tem um ruído muito alto, a incubadora, nunca medi também, mas dizem que amplifica o som e a criança fica ali 24 horas por dia, o ruído da ventoinha, então tem uma certa preocupação com controle de ruído nesse tipo de ambiente. Então, aí volta a uma lembrança do passado inicial lá, dos estudos de graduação e de mestrado, e uma das áreas que eu tenho atuado, não como conhecedor mas questões de projeto, eu tenho angariado equipes que são especialistas que é o seguinte, primeiro, eliminar ruído é muito fácil, mas talvez não seja o mais importante. No caso da incubadora pode ser grave, né, porque um excesso de ruído na primeira infância, principalmente depois de nascido, né, porque a criança está dentro do útero materno, está acostumada ali com aquele ambiente controlado, com pouco ruído, no máximo uma musiquinha que a mãe bota, considerando situações normais, né, claro, tem pessoas que não têm condições de ter uma gravidez tão tranquila, mas quando isso acontece, depois ela é alçada, tira aquele tampão, imagina que você está com fone de ouvido, você tira o fone de ouvido, você começa a ouvir todo o barulho que existe, ainda bota num ambiente que está tocando um bocado de alarme, ventoinhas, etc. A criança o bebê, né, já sai meio que estressado, e pode isso levar para a sua vida inteira. Mas tirando essa parte psicológica infantil, essa neopsicologia, que não é a minha área de formação, quanto à identificação de ruído, existe muita, vou dizer, no ponto de vista técnico, é muito fácil fazer com que os alarmes sejam identificados, usando uma tecnologia que, quando eu falar, todo mundo fala assim, parece tão óbvio, né? Inteligência artificial. Especificamente, as várias ferramentas de inteligência artificial, uma delas que é Machine Learning, que tem a proposta de identificar padrões. Você lembra que um dos assuntos que eu comentei aqui, como é que uma mãe identifica o choro de uma criança quando está lá tão longe e tão baixo e sabe que é o filho dela que está chorando?
talvez esteja até no limiar do ruído de fundo, ou seja, os outros ruídos intercorrentes vão ser tão altos, nível de pressão sonora, tão altos quanto daquela criança. Por que ela vai identificar aquilo? Porque ela tem um processamento que é de inteligência, no caso artificial, inteligência natural, que identifica, dentre aquele padrão de ruído, o que caracteriza aquilo que ela quer ouvir, no caso do choro de criança, especificamente do filho dela. Então, a identificação de padrões, e principalmente a identificação de padrões com certas características pré-definidas, hoje em dia é muito fácil. Muito fácil, quando eu falo muito fácil, sempre tem que ter umas boas vírgulas aí no meio do caminho, mas é muito possível, hoje em dia, fazer o programa que, ouvindo vários ruídos, identifique aqueles que são importantes dentro de um certo contexto. Por exemplo, se um ruído determinado significa que está alarmando lá uma pessoa que está condicionada numa certa calma e precisa de uma atenção diferenciada de todos os pipipipi, isso é possível de ser treinado por meio de redes neurais e fazer com que esse alarme seja potencializado por meio de um outro tipo de identificação, por exemplo, uma chamada visual, ou até um wearing, por exemplo, um relógio que o médico ou o enfermeiro, ou responsável pelo centro, pela unidade, seja avisado de que aquele ruído é diferente por características específicas em relação aos demais. Cabe um excelente trabalho de pesquisa, misturando, como chama? Machine learning, né? Aprendizado de máquina, machine learning, aprendizado de máquina, e mais acústica dentro do ambiente hospitalar. Deixa eu fazer uma pergunta, né, para os dois agora, né? Nós não conversamos mais em detalhe, né, Alan? Você terminou agora como se diz, o mestrado, né? E está aguardando lá o resultado do exame lá do concurso público da EBSER. Na verdade, eu fiz o concurso da EBSER, né? Aí o resultado que eu fiz, eu fiquei mais ou menos em 5º lugar, eu acho, contando as provas de possível. Só que recentemente eu fiz outro concurso para professor substituto na universidade também, né? Que, como eu sempre também tive esse interesse na carreira acadêmica, os concursos de uma coisa assim a gente vai fazendo também, né? Aí recentemente foi aprovado, né? Então a ideia é que esse semestre eu vou começar também como professor, inclusive na faculdade, né? Eu vou poder tocar meu doutorado junto, né? Então foi uma coisa bem positiva para mim, particularmente, assim. Então, é isso que eu queria sugerir, que vocês pudessem dar uma orientação, né, para o pessoal que assiste o canal, como é que é essa passagem, né, essa passagem da academia para o mercado, né, o que se recomenda fazer. Na verdade, o professor Rodrigo já contou aqui os caminhos, um pouco dos caminhos, mas que tipo de orientação que seria importante a gente passar para essa turma que está formando agora, ou formou? Se bem que a minha turma lá da PUC, lá, eu acho que tem 1 ou 2 só que não se encaixaram no mercado ainda, mas como é que é essa relação de sair da escola, como é que vocês orientam para quem está na escola hoje estudando, saindo da graduação? Eu acho que o seu depoimento, Lúcio, é mais importante que todos os nossos, pelo menos mais do que o meu, com certeza. Porque a gente não deve sair da escola. A gente deve ter o título, né, ganhar o título, angariar os títulos, ok? Mas sair da escola é abandonar a vontade de aprender. Então, não precisa fazer um doutorado imediatamente após o mestrado, principalmente se você entrar num trabalho formal, que foi o meu caso, né? Uhum. Mas desistir da escola, da academia, é perder tempo, porque mais à frente vai cobrar. O conhecimento não vai parar porque você parou de estudar, o conhecimento vai continuar evoluindo. Se você continuar estudando, se cada um continuar estudando, independente de estar ou não empregado, mais ele vai estar capaz a entender as mudanças que vão acontecer, porque vão acontecer mudanças. A situação que hoje em dia se estabelece era diferente da que vai acontecer daqui a um ano. Não estou nem falando de situações drásticas, como foi da pandemia de alguns 2, 3 anos atrás, porque isso aí foi muito disruptivo. Mas no dia a dia, o que hoje em dia o Alan sabe, o que ele aprendeu com a especialização que ele fez, com o mestrado que ele fez, daqui a 2 anos, aquele conhecimento não quer dizer que ele vai ser jogado fora, o conhecimento que ele teve nunca vai ser desperdiçado, mas se ele achar que aquele conhecimento é todo o que ele precisa, lascou-se. Eu terminei meu doutorado em 2005.
Já estão lá 18 anos, vai completar mês que vem 18 anos que eu termino o doutorado. Se eu tivesse parado de estudar, eu estaria muito mais ignorante do que um aluno de graduação, que termina a graduação hoje. Mas eu não posso me dar esse luxo, né, de parar de estudar. Eu acho que ninguém deve, independente da sua posição profissional. Pode ser até que mude o foco do estudo, né? Então, se o cara entra mais para a questão de gestão hospitalar, existe uma carreira enorme de gestão hospitalar, muito boa, inclusive, eu tenho vários colegas, o nosso curso, ele deve ter assistido o curso com o Gordilho, o professor Gordilho, né, o Alan, e é um curso excelente de gestão hospitalar, não tem nada a ver com ultrassom, não tem nada a ver com metrologia, mas é uma formação que, se ele precisar, e certamente, ou possivelmente vai precisar no futuro próximo, que é ser um gestor hospitalar, está lá o conhecimento que foi implantado, né, no momento na cabeça dele, depois ele pode desenvolver. Então, quer dizer, eu entendo, Alan, que não existe, desculpe, Lúcio, que não existe abandonar a academia. Existe concluir aquela etapa. Concluiu aquela etapa, pegou lá os seus louros, seus méritos, beleza? Mas nunca desista de estudar. Pode ser um estudo formal, fazendo disciplinas mesmo, como você fez lá junto com o professor Eduardo Tavares, com talvez o Flávio Com e outras pessoas que você tem estudado lá no SEG, mas o Bassani, o professor Bassani também, mas pode ser que, exatamente, pode ser, Flávio Com é da USP, desculpa, o Bassani que é da... Então você nunca deixou de estudar, isso é importante. Se é possível fazer um doutorado, fazer um curso formal, fazer, de repente, uma especialização no exterior, aí depende de fatores pessoais e não tem regra geral. Cada um vai saber onde ele aperta o calo e se pode ou se não pode. Tem colegas que estão hoje, na minha idade, 52 anos, fazendo doutorado ainda. Tem uns que ainda nem começaram, né? Mas querem, vão tentar no momento. Ok, o tempo de cada um é o tempo de cada um. Agora, o que nunca pode deixar de fazer é estudar. Pesquisar um artigo, ler um livro que saiu na área importante, participar de grupos, de fóruns, né? Hoje em dia está tudo aí na internet, então participar de grupos de fórum não é importante necessariamente pelo que o grupo ali fala, mas pelas dicas que são dadas no grupo, e daí você busca o conhecimento. Então, se serve como dica para quem está saindo, ou quem está ficando, ou quem está entrando, em qualquer nível de formação, nunca abandonar o estudo. O formal ou o informal, ou mais formalizado mesmo, vai depender de vários fatores, várias oportunidades, possibilidades. Eu concordo com isso, eu sou suspeito para falar, porque, na verdade, eu aprendi a gostar de estudar, né? E tudo que praticamente eu consegui de realização pessoal, se não tivesse o estudo. E eu me lembro, um dos cursos de especialização que eu fiz foi de administração hospitalar, e eu tinha ido na USP, tinha uma bolsa de estudo para o meu hospital. Quando o cara viu o meu currículo, as minhas disciplinas, né, um médico mais das antigas, né, ele virou para mim e falou: olha, é o seguinte, você não sabe o que você quer da sua vida, o dia que você souber, você volta aqui que a gente conversa. Eu falei, tudo bem, né? Aí eu fiz um vestibular na GV e fui admitido lá no curso de especialização, porque assim, havia uma necessidade muito grande de entender o administrador hospitalar e ser engenheiro, e acabava gerando conflito, né? E assim, eu também recomendo que estudar sempre que possível, né? E se preparar para quando a oportunidade vier, né? Porque se a oportunidade vem e você não está preparado, ela não é oportunidade. É oportunidade para alguém que estava preparado. Lúcio, o pessoal fala assim, você deu sorte, né? Eu falei, dei muita sorte de ter estudado o assunto, dei muita sorte de ter me preparado para aquilo, dei muita sorte. Não é sorte. Você só consegue chegar em algum ponto se você está preparado. Sorte é você jogar na loteria. Eu não estou preparado para ganhar na loteria, porque se eu ganhar 100 milhões hoje, eu não sei o que ia fazer. Mas seria sorte se eu ganhasse na loteria. Muita sorte, até porque eu não costumo jogar. Seria mais sorte ainda, é mais difícil ganhar sem jogar. Agora, quando se obtém um sucesso profissional, não é sorte. Não tem que ser chamado de sorte, tem que ser chamado de oportunidade bem administrada, bem conseguida, com base na formação ou na preparação que você teve. E você, Alan, que estímulo que você pode mandar para a turma aí, baseado na sua experiência? Eu vou até falar uma coisa que tu sempre fala, Lúcio, que é aquela questão de um pé na escola e um pé no mercado, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito da escola, né? Só que até nesse momento que eu tô, particularmente, assim, terminei mestrado, tô vendo questão do doutorado,
Eu fiz, como eu comentei, né? Eu fiz o concurso para professor substituto, então eu vou começar a ficar cada vez mais, assim, tenho ficado cada vez mais na universidade. Eu tenho até procurado, inclusive, estando na escola, ver como eu posso ter contato com o mercado. E eu tenho amigos do mercado que veem como eles estão em contato com a escola, né? Então, isso entra até numa coisa que eu estava falando contigo mais cedo. Assim, essa questão de metrologia, né? Que eu tive contato muito, assim, com o professor Rodrigo, professor. Eu comecei a ver muita essa deficiência que tem aqui na região, né? E, tipo, eu procurando ver, cara, como é que será que pode sanar isso de alguma forma, melhorar isso de alguma forma. E aí, é comum, pelo menos, aqui na FPA, né? Quando a gente está no mestrado, no doutorado, a gente acaba orientando alguns alunos, assim, de TCC, se envolvendo em alguns outros projetos de pesquisa, né? Eu tive até uma aluna, Casey, né, que hoje ela está, se eu não me engano, eu não lembro, não sei se eu posso falar a empresa que ela está trabalhando, não, mas eu não vou falar necessariamente para divulgar, né, mas ela está numa posição bem bacana, assim, dentro da área, e aí eu lembro que na época ela queria fazer um TCC com alguma coisa voltada para engenharia clínica, só que aí ela veio falar com a gente lá no programa de experimentação, né, e a gente falou, cara, o que será que dá pra gente fazer assim? E aí, como eu estava já estudando essa parte de metrologia, eu falei, okay, será que tu não quer fazer um TCC vindo para essa parte de metrologia? Ela falou, olha, eu nunca vi nada disso aqui, eu sei por onde vai, tipo, eu só pego o certificado de bracinho em gaveta, assim, né? Não, mas a gente pode fazer um estudo, então, assim, a gente foi ver o que estava para fazer, e acabou que, assim, eu fui com uma ideia de tentar fazer uma coisa muito complicada, talvez, até para mim, porque eu sei no momento, né? E quando ela trouxe as informações do que tinha lá no hospital que ela ficava, os problemas que tinha, eu vi que estava num nível bem superficial, digamos assim. Então, tipo, eram problemas muito básicos. E eu, cara, e isso é importante, porque é aquele negócio, né? Eu comecei a ver que tem os problemas que são da fronteira do conhecimento, né? Que é importante, mas a gente também tem esses problemas que eles são do dia a dia, assim, que a gente encontra, que está do nosso lado, às vezes a gente não presta atenção, mas que a gente tem que ser resolvido. Aí eu acho que a universidade já tem um papel importante nisso, né? E aí foi muito bacana, porque a gente fez um trabalho tentando trazer um conhecimento um pouco mais técnico, e ela pegou isso e aplicou fora da universidade, né? Então, assim, acaba tendo esse grande conhecimento, né? A gente foi pegando alguma proficiência nisso. Aí eu estava comentando com o Lúcio que ontem eu tenho um amigo de graduação, que é o Américo, que trabalha também no setor de engenharia clínica, e um dia a gente estava batendo papo, assim, sobre meteorologia, né? Acabei puxando um pouco esse assunto, né? Já que começou a fazer um pouco mais parte da minha formação. E ele falou, cara, muito interessante as coisas que eu estava falando, tá tirando até umas dúvidas que eu tenho. Tu não quer ir lá no hospital que eu trabalho para tentar dar tipo um treinamento pessoal, então assim. E eu tô bem, né? Então, meio que na universidade eu tentei falar um pouco de um geralzão, assim, né, claro. Também no contato que eu tenho com meteorologia não é um contato de longa data, né? Mas salvo aquilo que eu aprendi, que eu entendo, tentei fazer um material básico, assim. E eu achei que foi uma coisa muito bacana, cara. Os técnicos, por exemplo, eles se interessaram muito. O pessoal lá tinha estagiário, tinha esse meu amigo também que é engenheiro, né? Então, assim, ter esse contato para a gente entender o que a universidade pode ensinar para a gente. E como a gente pode aplicar o que tem na universidade lá, da universidade do lado de fora, eu acho que isso é muito importante para a formação de todo mundo e para o trabalho de todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo acaba tendo um ganho com isso. Então, reforçando isso que ele sempre fala, né? De um pé na escola, um pé no mercado, tanto para quem está na escola quanto para quem está no mercado também. E eu acho assim, eu acho que o mercado ele tem uma, vamos dizer assim, o caminho de vocês como professores, doutores, pesquisadores, cientistas, né? O mercado tem uma certa, como se diz assim, uma cria no imaginário do mercado, né? Ele tem muita carência desse contato, né? Não é todo dia que vai um mestre ou um doutor numa empresa qualquer, entendeu? Seja lá qual for, né? Então, eu acho que essa aproximação tem que ser feita, porque o mercado gosta, ele só não sabe como fazer, entendeu? Essa ligação das empresas, do mercado, esse fato que você fez aí do hospital, aí Belém deve ter o quê? Uns 15 hospitais, ou talvez, ou somando pequeno e grande, tem essa demanda, essa mesma demanda tem em todos os hospitais, né? Então tem que bater na porta, né? Bater na porta
e comercializar, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito de ler, até tá um livro meio de cabeceira, que é esse aqui, ó. Chama Selling the Invisible, Vendendo o Invisível, né? Eu comprei esse livro aqui em Washington, ficou na minha prateleira acho que ficou uns 8 anos na prateleira. Um dia resolvi ler o livro. E são técnicas de diferença. Eu sempre falo para meus alunos, qual que é a diferença de vender um produto para vender um serviço? Aí o cara pensa e não sai, né? Mas o produto você consegue experimentar antes. Eu estou com uma bala chita aqui, né? O cara fala, toma uma balinha aí, você experimenta, fala, gostou, quanto custa? Aí, então você experimenta primeiro, depois você paga. O serviço não, o serviço é uma promessa, né? Fala, olha, eu vou pintar a tua casa, vai ficar uma maravilha. Pode sair de férias, quando você voltar, e você fala, será? Você pintou... Então, assim, são técnicas de venda, de comercialização diferente, que exigem abordagens diferentes, né? Eu, quando descobri que... eu aprendi a fazer diagnóstico de hospital. Você vai no hospital e analisa o hospital inteiro e tira ali um nobis fora e apresenta para a diretoria. Quando eu descobri que isso era um produto, né, que isso na verdade era um serviço, a minha taxa de acerto assim é brincadeira, é 98%, 99%. Você deixa eu entrar no seu hospital e conversar com o diretor, eu vendo. E é interessante, acho que esses dois lados que precisam se misturar, né? Porque às vezes a escola tem um monte de serviço, aquelas coisas assim que são óbvias, né? Mas isso aqui, e o mercado não sabe, não tem essa aproximação. E eu acho que é um ganha-ganha enorme, né? A gente saber juntar essas duas. E um detalhe, Rodrigo, eu ia na academia, né? Você ia na academia, você falava alguma coisa, o cara falava assim, olha, isso aí me parece uma coisa meio, vamos dizer aqui, porra louca, né? Isso aí é meio estranho esse negócio. Aí você falava a mesma coisa no mercado, o cara falava, isso aí é muito acadêmico, mas isso é muito acadêmico, não é muito acadêmico isso aí. Então, como que você consegue agradar a academia, né, com o nível de exigência dela, e o mercado também, então, que é uma coisa prática, que é uma solução prática. Bom, eu queria passar para vocês aqui agora, deixar o espaço aí aberto para vocês finalizarem. Eu acho que a gente combinou um tempo aí, já a gente vai acabar estourando, e deixar esse espaço para vocês fecharem aí, se mandarem um recado para quem está assistindo o canal, recomendação, jabá, está valendo tudo. Aproveitar esse espaço aí. Quer começar, Alan? Vamos deixar o professor Rodrigo fechar. Manda lá. Eu achei muito bacana. É legal ter esse tipo de contato, né? Então, eu particularmente, eu nunca fui muito assim... de ter esses momentos, né? Então, mas eu tenho procurado mais esses momentos que eu digo de procurar ter alguma forma de divulgação científica, assim, né? Então, eu sei que, por exemplo, o professor Rodrigo está aqui, ele pode falar até um pouco mais depois também sobre a SBM, que foi um canal de divulgação que para mim foi muito interessante, eu aprendi muita coisa. E, cara, tipo, eu já tive alguns contatos com as pessoas aqui muito por causa dessa experiência que eu tive, né? Desse conhecimento que eu tive lá. E procurando entender mais, e difundir um pouco mais, até acabei abraçando um pouco a causa da Sociedade Brasileira de Metrologia, né, de tentar divulgar um pouco esse conhecimento, porque para mim acabou sendo muito interessante, eu achei muito bacana, eu vi muita aplicação, assim, né, e eu vejo muita carência aqui, né, então, por exemplo, o curso de Engenharia Biomédica, ele vai fazer agora uns 10 anos, e agora, por exemplo, com relação à questão de metrologia, né, eu fiz uma pesquisa ontem rápido para ver quantos laboratórios de calibração tem aqui no Pará. Pela minha pesquisa, o número é 0. E eu fui ver quantos laboratórios de ensaio tem aqui no Pará. Aí já tem alguns assim, mas, tipo, quando a gente compara, por exemplo, com o que tem em São Paulo, com o que tem no Rio de Janeiro, é uma diferença absurda, né? Então, assim, acaba que muitas coisas, assim, de desenvolvimento tecnológico vão acontecendo aí, e para cá, às vezes, tem um certo atraso, né? Tem que ter uma certa divulgação, que eu vejo alguns professores, eu vejo algumas pessoas tentando ter isso cada vez mais, né? E inclusive vendo vocês dois, né? Então, o professor Rodrigo, eu já vi muitos vídeos dele, assim, cursos professores da SBM,
um professor Alexandre, por exemplo, divulgando aí o que a Sociedade Brasileira de Metrologia faz. Muitos vídeos do canal do Lúcio aí conversando, né, com vários profissionais, vendo o que acontece. Inclusive, esse contato que eu fiz com o Lúcio é até meio engraçado, porque, tipo assim, teve um vídeo dele que eu assisti, e ele sempre fala no final do vídeo, né, se você gostou do conteúdo, curta, comente, venha ensinar com a gente, mande um e-mail pra gente, porque, cara, eu vou mandar um e-mail que tem umas coisas que eu acho interessantes, assim, né, e aí eu mandei, e para minha surpresa, o professor Lúcio até me respondeu assim, pô, cara, tu não quer conversar, não? E aí eu meio que fui fazendo contato com ele, né, e aí terminei minha especialização, certificado chegou lá em casa, fiquei, cara, eu acho que o professor Rodrigo, né, ele foi presidente da SBED, trabalha no metro no tempo, eu sei que essa parte de metrologia tem uma carência, então, de repente, fazer um contato inicial com ele seria algo bacana. O que acabou virando esse momento aqui, então, pô, eu fico muito feliz de ver essas interações acontecendo, né, tipo, ainda mais nesse formato que a gente vai colocar no lugar para o YouTube, e aí muita gente vai poder ter acesso, muita gente vai conseguir ter essas informações, porque é aquele negócio, né, para cada um de nós essa informação ela vai chegando de um jeito, né, e aí algumas coisas demoraram mais tempo para chegar, outras menos tempo, e aí num vídeo a gente já consegue dar vários caminhos, de repente, para alguém procurar mais sobre isso, né, então isso é uma coisa que eu acho muito bacana, e, pô, queria agradecer esse espaço, pô, espero poder continuar contribuindo com o canal aí, no que eu puder. Imagina, isso aí é o famoso keep knocking, né? Continue, você foi lá, bateu na porta, a porta abriu. Às vezes não abre, né? Mas você tem que, não pode desistir, né? E essa coisa do laboratório tem uma coisa, acho que vocês já ouviram, o cara mandou 2 vendedores para uma ilha, né? Vender sapato. Aí voltou um e falou, chefe, é o seguinte, cara, não vai rolar esse negócio não, porque, cara, todo mundo anda descalço lá, não vai dar certo esse negócio. Aí chegou outro chefe, nós vamos vender pra caramba, ninguém tem chinelo, todo mundo é descalço, vamos vender sapato. Essa questão de como se ajusta a sua cabeça para essas dificuldades é interessante. Mas, Alan, eu falei para você, o canal está aberto, e aquela pergunta que você fez lá já causou um monte de confusão, então você precisa de fazer um vídeo para dar a resposta certa, aí já está encomendado, hein? E aí, professor? Bom, primeiro eu vou ter que agradecer muito o knock the door do Alan, né? Não que ele tenha tido, acho que em nenhum momento a porta não abriu, né? Mas de qualquer maneira teve situações de final de ano que não deu para a gente fazer isso como teria sido programado para o ano passado. Então, esse tipo de iniciativa que faz a diferença de um profissional que está em formação e que certamente vai ser um bom profissional no futuro. A insistência em falar, e a falta de, quer dizer, a coragem não sei se é o termo apropriado, né? Mas a falta de vergonha, no bom sentido. Porque a pessoa que é demasiadamente envergonhada, tímida, difícil, não é que não vai chegar, se for bom tecnicamente, vai chegar em alguma posição. Mas a pessoa que tem a disposição de bater nas portas, de perguntar se poderia abrir um canal de comunicação, se poderia trazer um tempo para conversar, dificilmente não vai achar uma boa resposta, pelo menos dentro daqueles profissionais que têm essa boa vontade de trocar experiência. E foi uma grata satisfação conhecer o Lúcio, conheço agora, e saber que essa iniciativa que ele abraçou, ele já vem há muito tempo divulgando, e, repara, não tem experiência profissional, não tem tempo de formação, não tem graduação, titulação que compense ou que justifique não participar de uma iniciativa como essa. Porque nada que se aprende vai servir para alguma coisa se não for transmitido. Vai servir para quê? Para levar para o seu túmulo, para você botar na epígrafe, eu sou um grande pesquisador que trabalhei com isso, daí. Se aquilo não divulgou, se aquilo não foi transmitido para alguém, se alguém não teve algum benefício com aquilo, não serviu para nada. Ontem, inclusive, voltando de Itaipava, porque a gente vai fazer o nosso Congresso Brasileiro de Metrologia em Itaipava. E voltando de lá, que a gente foi visitar, né, uma ex-aluna ainda, ex-aluna, que na verdade já terminou o mestrado, só que ele não entregou a versão final da dissertação, ela me ligou, e olha que surpresa interessante, o Carnaval do Rio de Janeiro está querendo ser, o prefeito do Rio de Janeiro está querendo fazer com que o Carnaval do Rio de Janeiro seja o mais sustentável do mundo, né, e quer que isso seja registrado no livro Guinness. E aí, não sei qual a burocracia, deve ter feito lá um conjunto de apelações, ou de solicitações, e uma delas seria medir a quantidade de lixo recolhido no desfile da Marquês de Sapucaí. Sabe o que o Guinness fez como exigência para a prefeitura conseguir essa métrica? Que tivesse um metrologista envolvido.
um metrologista. Eu ainda nem consegui direito à informação, porque eu recebi essa informação ontem, às 4 horas da tarde. Mas aí essa minha aluna me ligou, porque a empresa dela, ela é uma aluna e tem uma empresa, né? Me ligou dizendo assim, como é que a gente faz para comprovar que é um metrologista? Eu falei, olha só, Jéssica, não sei, porque ou você tem experiência profissional, porque não existe graduação em metrologia, existe pós-graduação em metrologia. Né? Nós no IMETRO temos os cursos de pós-graduação em metrologia, a PUC do Rio de Janeiro também tem, existem cursos técnicos de metrologia, inclusive o do IMETRO tem, o Instituto Federal do Rio de Janeiro também tem, mas não tem a profissão regulamentada, vamos dizer assim. Eu falei, olha, não sei como fazer, mas você tem que primeiro dizer que porque você fez um mestrado em metrologia, e se você tiver alguma dúvida, fala para eles me perguntarem. E se associa à Sociedade Brasileira de Metrologia. Porque se você se associar à Sociedade Brasileira de Metrologia, tem uma chance razoável de você ser considerado um metrologista. Por exemplo, como é que você vai dizer que é flamenguista? Não tem nenhuma certificação de flamenguista. Agora, se você for sócio do Clube de Regatas Flamengo, tem uma chance de você ser flamenguista, ser certificado como flamenguista, né? Você fala, casa a carteirinha aí, né? Deixa eu ver, você tem... Exatamente. Apesar de que eu fui remador do Clube de Regata Vasco da Gama, só que eu nunca fui torcedor do Vasco da Gama. Então, não é necessariamente causa e consequência. Mas essa é uma brincadeira, claro, para a gente finalizar como começou, de maneira alegre e divertida. O fato é que a pessoa tem que saber que vai ter que continuar aprendendo a vida inteira. A comprovação, a carteirinha, ela tem a sua função em alguns momentos. Em alguns momentos tem a obrigação. Por exemplo, para o cara trabalhar como engenheiro clínico, tem que ter o CREA. O cara trabalhar como engenheiro de segurança tem que ter feito a especialização em engenharia de segurança. Para o cara trabalhar como engenheiro clínico também, precisa ter feito engenharia biomédica, graduação, ou ter uma especialização em engenharia clínica, se fez uma outra graduação. Então, essa formalização existe. Agora, o conhecimento que vai para muito além da formalização, esse é contínuo e não pode ser desperdiçado. Então, canais como o seu, Lúcio, fazem exatamente o que a gente precisa fazer, circular, assim como é importante circular a economia, é importante circular o conhecimento. O que eu falei aqui é uma parte importante do que eu aprendi ao longo da minha vida, mas certamente é muito pouco considerado a altura que eu posso passar. E vou ter o maior prazer de fazer isso tantas vezes quanto for requisitado. Eu tenho certeza que também essa é a sua postura, Lúcio, e eu tenho certeza que o Alan já entendeu que assim se desenvolve um bom profissional e uma boa circulação de conhecimento dentro da profissão. Por isso, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu acho assim, o que eu procuro estabelecer ali, um lema do canal é assim, é uma oportunidade de você estudar, estudando você pode aprender e pode ensinar, né? Então o canal ele está aberto para vocês, o que vocês quiserem, se quiserem fazer um vídeo com promoção, com jabá, sem jabá, não tem problema, porque eu acho assim, eu acho que a procura é que o pessoal venha assistir aqui e aprenda alguma coisa, saia e fala assim, pô, aprendi alguma coisa. Nem sempre vai ser uma novidade, talvez, dependendo de quem assiste, mas o que eu gostaria de fazer isso, assim, mais tempo, mas eu não consigo. Eu fazia 2 vídeos por semana, um na quinta e um domingo. Esse ano eu falei, não vai dar, eu vou conseguir fazer só um vídeo por semana, mas tem espaço, né? O dia tem 24 horas, então tem bastante espaço. E para mim aqui é um prazer enorme ter vocês aqui, né? Eu tenho acompanhado o Alan mais tempo, né? O pessoal da SBEB aí, vocês que fizeram esse caminho aí todo, aí estão sustentando aí, que justificou aí o curso do Alan, né? Se não fosse esforço de vocês, desses 46 anos já que a SBEB existe, né? Então é uma satisfação muito grande poder ter vocês aqui. E queria falar para a galera que está assistindo aí, né? Agradecer vocês também, que mandem dúvidas aí, comentem. Se tiver alguma dúvida que eu não consiga esclarecer, eu sempre respondo o canal, sempre respondo os comentários, né? Posta aí que a gente dá um jeito de responder, de uma forma ou de outra. E, professor, está aberto aí. O que você quiser comunicar, se fizer um vídeo, uma experiência, o que quiser, use e abuse o canal. Eu boto um vídeo por semana, tem 24 horas por dia, tem espaço aí para divulgar. Aproveita, então, já que você falou da oportunidade de fazer jabá, fiquem atentos ao canal da SBM, Sociedade Brasileira de Metrologia, acessem a página e já botem aí, anotem nas suas agendas. Dia 11 de abril, não lembro que dia da semana, mas 11 de abril, às 14 horas, a gente vai fazer um curso sobre elaboração e validação de questionário, elaboração e validação de questionário.
É uma parceria da SBM, é uma iniciativa da SBM junto com o CB26, da BNT. É um curso de curta duração, 3 horas, com possibilidade de ser certificado. Ele é gratuito, se quiser certificado, tem lá uma taxa que vai ser cobrada, né, vai ser divulgado, e vai ser divulgado pela SBM, tá? Então, vale a pena. É um conhecimento adicional, um tijolinho dentro de um muro de conhecimento. O Alan deve ter assistido a parte que eu falei sobre validação de questionário dentro da aula de metodologia, né? Então, é algo que vai contribuir. Se não acrescentar o conhecimento para a sua atividade específica, profissional, qualquer que seja, vai pelo menos contribuir para ter a curiosidade do que para aquilo que serve significa. Então, fica aí esse jabá. E outra coisa, Lúcio, assim que o canal tiver, o link de permanente estiver disponibilizado, manda para mim, em privado, que a gente vai fazer uma divulgação na SPM, né? Vamos fazer essa parceria acontecer. Eu vou botar, eu costumo botar alguns canais que eu assisto, que eu apoio, né? Eu coloco nos canais, no meu canal. Vou colocar o canal de vocês também no link ali para o pessoal. E assim, às vezes vocês têm um vídeo curto, ou qualquer coisa que vocês queiram multiplicar, manda para mim que eu boto lá no LinkedIn, boto no Facebook, boto no Instagram, e boto no canal também, tem uma aba comunidade também, se tiver algum post, é só falar que a gente procura reverberar essa questão. Eu acho que podemos fazer um bate-papo no futuro. Eu sempre brinco, né? Às vezes você está falando com um médico, um enfermeiro, eu falo, não, mas medicina não é uma ciência exata, né? Aí eu falo, mas se não é uma ciência exata, por que a gente mede tanto, né? Pressão, ECG, EEG, diâmetro, espessura, você mede... Uma provocação, né? Mas é importantíssima essa questão da metrologia. A minha salvação profissional é que eu tenho um irmão que se formou comigo, a gente fez mecânica junto, ele era da política estudantil, então a gente acabou se encontrando aí no meio do caminho. Mas ele tem um laboratório, né, de padrão de temperatura, massa, pressão. Então essa parte metrológica, quando aperta, eu corro ali, né? Então dá para dar uma salvada. Então, muito obrigado a vocês dois. E quem está assistindo, se puder compartilhar, deixar seu like, tudo isso ajuda demais a aumentar a relevância da nossa profissão nas redes, tornar hospitais mais seguros. E é isso aí. No mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!